Galera, que episódio foi esse? Episódio 24 de Solo Leveling chegou para arrebentar. Para os fãs que queriam uma animação um pouco mais fluida e mais cativa, conseguiram. Para aqueles que queriam um material mais próximo do Manhwa, também conseguiram. Nós vimos nesse episódio Jin-Woo arrebentando, ele finalmente chegou na Ilha Jeju. E é isso que a gente mais esperava. Até então, tirando o episódio 8, quando ele enfrenta o Baran, nós não tínhamos visto ele mostrar mais o seu nível de poder. Agora nós vimos ele chegar na guerra e finalmente mudar tudo. Todos os caçadores Rank S que sobraram estavam atônitos por aquela cena. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, se gostou da ideia, fica comigo e aproveita sobre esse vídeo. Tamo junto! Galera, no episódio 24 de Solo Leveling, nós vimos agora finalmente a chegada de Sung Jin-Woo na Ilha Jeju. Nós sabíamos que no último episódio a situação complicou, eles não tinham mais saída, Goto foi morto. Nesse episódio foi discutido sobre isso, a gente viu a forma como ele morreu. Nós sabíamos que ninguém mais tinha poder para comparar com o Rei das Formigas. E então fica aquela tensão, e agora, o que vai acontecer? Era óbvio que ele viria, né? Mas como isso desenvolveu? Eu vou analisar nesse episódio tanto o desenrolar do episódio quanto mudanças do Manhwa. Pra quem não sabe, esse episódio acompanhou até o capítulo 104 mais ou menos do Manhwa, tá bom? Terminou no capítulo 103 para 104, porque eles cortaram uma parte do final para deixar pro último episódio. Acho que pra não dar spoiler e pra poder também encerrar de uma forma mais calma, mais tranquila. Até porque imagina, se esse episódio encerrasse tudo com essa luta e ele destruindo o Rei Formiga, ia acabar de uma forma muito abrupta, né? Então eu acho que eles desenvolveram isso para poder ter algo no próximo episódio e acabar num episódio legal, não somente de história. Porque o próximo episódio não vai ter grandes coisas na relação de luta, tá? Vai ser mais uma apresentação pro mundo de Jin-Woo e agora ele sendo visto como um caçador Rank S acima dos outros. Na verdade, ele vai ser visto após essa raid já como Rank nacional. Então a visibilidade do mundo com ele é totalmente diferente. Então a gente vai discutir isso no episódio, mudanças do Manhwa para o anime, algumas decisões que eles tomaram. Eles se aproximaram muito mais nesse episódio do que nos antigos, incluindo mostrando coisas do Japão que eles tinham mudado. Então nesse episódio fica um pouco mais claro que o Japão, eles não são tão legais, sabe, no mundo do anime. E era algo que eles estavam tentando contornar e amenizar no último episódio. Então vem comigo e vamos junto com essa análise, tá bom? Chegada do Jin-Woo na ilha. Nós sabemos que no final do último episódio, os caçadores estavam aflitos, não tinham mais o que fazer, a transmissão havia sido cortada, ninguém do mundo de fora sabia e a única alternativa deles era esperar o Goto, pois a Formiga Rei foi atrás do Goto para tentar achar alguma solução, alguma coisa. Só que nós vimos que o Goto não deu nem pro cheiro, né? Inclusive nessa cena é muito boa, eu citei no último episódio, vou deixar no card caso você não tenha visto acerca do episódio 23, eu deixei claro as coisas que acontecem, mudanças do Manhwa e algumas situações que eles fazem diferente, sabe? Aplicações que eles têm diferente no Manhwa do anime. Já no Manhwa eles pegam e o Goto, ele tem aquela sensação de ter sido derrotado avassalador pelo Jin-Woo, e já no anime eles demonstraram que estava meio páreo a páreo. No último episódio já mostra que quando o Goto ele é absorvido por aquela aura da Formiga Negra, ele fica em choque, ele fica atônito, né? E aí ele fala, nossa, eu já vi isso uma vez, que é se referindo ao Jin-Woo, que é o que a gente sabe. Com relação a esse episódio, Jin-Woo chega na ilha, então as sombras começam a proteger eles, ele toma a frente, e no início do episódio é só um massacre das formigas. Nós temos as formigas normais, o Jin-Woo invoca o seu exército de sombras e manda eles atacarem e destruírem metade das formigas, então boa parte do exército está sendo dizimado naquele momento. E os caçadores ficam naquela, né? Nossa, ele veio ajudar, como ele chegou, porque ele veio. Nós temos até uma conversa interessante entre o Baek e o Cho conversando sobre como ele surgiu. Será que ele vai fazer diferença? Como que a gente vai fazer agora? Ele usa aquelas poções de cura que ele tem no seu inventário para curar eles, então ali eles estão recuperados, inclusive. Esse é um problema do Manhwa, tá? Isso não é um problema só do anime. Eles poderiam se utilizar melhor dos personagens Rank S, porque quando eles se recuperaram, poderia colocar eles pra fazer uma linha de frente. Tudo bem, Jin-Woo já tava ali. Aquelas sombras dele seria mais que suficiente, mas pô, o Choi era conhecido como uma arma ambulante, era uma arma de destruição em massa, seria o equivalente ao cara ser um míssil nuclear, sabe? Talvez não nível nuclear, mas um míssil, sei lá, intercontinental. O poder dele era o poder para destruir uma cidade. Então um cara desse não conseguir lançar rajadas de fogo agora que ele estava recuperado,
Por mais que a poção possam alegar, mas a poção recupera a vida, não mana. Talvez ele esteja desgastado. Mas poderiam ter pelo menos elaborado ele criando umas barreiras ou alguma coisa. E ele usa a poção em todos, menos na Chai. A Chai, ele usa até aquela poção que ele usou pra curar a mãe dele, aquele elixir da vida, elixir certificador, só que não adianta, porque ela já está num estado muito degradado e aquele elixir não poderia fazer muita coisa. Então o que acontece? Ele tem que terminar a luta rápido. E é então que acontece o clímax, né? As formigas abrem, abaixam as suas cabeças e o Beru, a formiga negra, vem andando. Quando a formiga negra vem em direção a ele, o Jinwoo então caminha em direção a ela. Os caçadores já ficam atônitos, assustados. Porque se ela está ali, significa que o Goto já foi de F, né? Foi de arrasta pra cima, tá dessa pra melhor. E aí, será que o Jinwoo... E aí é um problema que aconteceu até no episódio. Lembra como eu falei que tinha terminado no último vídeo? Eles terminaram alinhados, pau a pau ali. Cara, esse é um problema, porque se eles estão alinhados e o Goto morreu, significa que o Jinwoo também não vai dar, e a gente sabe que não era bem isso. Então eles poderiam ter discrepância um pouco maior do poder deles, apesar que no Manhwa é a mesma coisa, tá? Eles também ficam se questionando quando começa a luta. Então, quando ele chega perto, nós vemos aquele embate dos dois frente a frente, e nesse momento eles olham assim e a formiga fala, né? Você é o rei dos humanos? E ele dá risada, ele, nossa, um inseto falante, isso é bem legal que eles mantiveram no Manhwa. O Jinwoo tem essa questão desse... Eu acho que talvez essas mudanças que o sistema tá causando nele mudou um pouco essa questão da arrogância dele, sabe? Ele tira um sarro com alguns oponentes, isso é algo que você vai ver mais comum na obra. E nesse caso ele, nossa, um inseto falante? Aí a formiga já fica brava, já dá um socão na cara dele. Puf! Isso eu também soltei no Shorts, no último Short do vídeo, eu vou colocar aqui algum pontinho. Eu coloquei no Short sobre isso, é a cena exata que acontece no Manhwa. Ele dá um socão, sobe a fumaça, ninguém enxerga nada, de repente todo mundo fica atônito. E agora? O que aconteceu? O que aconteceu? Eles pegam e mostram que isso tudo que aconteceu. E os caçadores, né, tanto o Baek quanto o Choi ficam, nossa, e agora? E aí, o que a gente vai fazer? E de repente a fumaça abaixa, o Jinwoo tá bem, ele só gospe, olha pra cara do bicho e devolve um socão nele. No Manhwa, ele é arremessado longe, sabe? Ele é enviado pra longe pra caramba. No anime, ele só toma uma porrada e ele cambaleia assim pra trás. Ele fica meio troncho, aí ele volta e aí os dois trocam socos. No Manhwa é diferente, no anime eles parece que troca frente a frente, parece que tá igual. No Manhwa deixa claro que nesse soco que um dá no outro, a formiga negra, quando ela bate, ela trinca o exoesqueleto dela, aquela armadura, porque as formigas têm meio que uma proteção, né? Em cima dos ossos, das cartilagens, elas têm um exoesqueleto que seria como se fosse uma armadura, um osso por cima da pele. A descrição é um pouco maior que isso, mas eu não vou me aprofundar. E aí esse exoesqueleto trinca, então ela vê que na força ela não vai conseguir arrumar nada. Aí o que ela faz? Ela pega e tira o veneno. No caso do anime, eles até elaboraram um pouco mais, tem uma troca de soco entre eles até a formiga chegar a essa conclusão. Eles estenderam um pouco essa cena. No Manhwa, ele simplesmente vê que na força ele não vai, ele saca a língua dele e corta. Lembra que eu falei no último episódio que eu deixei aqui no card? Acerca de como ele absorve quando ele come a cabeça, outras toxinas, ele ganha poderes. Nesse episódio fica claro quando ele usa o poder do healer, mas ele não explica. No anime, no Manhwa, eles deixam claro. Inclusive quando eles se healam, o Jinwoo fala: ah, então esse é o poder do healer, então é assim que usa um healer rank S? Nossa, eu nunca tinha visto um healer rank S curando e tal, porque o Beru, depois que ele se corta todo, ele perde um dos braços, ele se regenera. Então ele fala, então esse é o poder de um Rank S, e isso é legal, essa interação entre eles. E aí ele percebe, a gente percebe isso, e aquele poder é um poder de insetos, de animais marinhos, na verdade, que ele comeu, que ele consumiu, e aquele veneno era para destruir o corpo do Jinwoo. Ele é um veneno que quando ele entra em contato com a fonte de mana, ele quanto mais mana tem, mais ele se aproxima do centro da pessoa e mata. Então era uma forma dele já não ter chance. Só que Jinwoo tem alta resistência a venenos, a maldições, lembra? Por causa do poder. Então assim, ele consegue se livrar. E aí quando ele vai matar ele, e ele chega pertinho do olho, assim, ele enfia a garra na frente, o Jinwoo pega o braço dele e dá um pau nele. E aí é aquela situação, né? Uma hora o Jinwoo batia, outra hora o Beru apanhava. E cara, é humilhante, eles melhoraram. Se vocês quiserem ver, capítulo 103 do Manhwa, vê a diferença do anime pro Manhwa. Cara, ele é diferente, ele aprimora mais a luta. Você sente o medo do Beru, sabe? No Manhwa, ele simplesmente foge
E aí depois quando ele começa a apanhar, ele muda de forma, tem aquela mudança, ele transforma... No anime eles não explicaram muito, parecia que era uma forma mais forte, não é. No caso do Mahou é bem explicado, ele fala que a verdadeira força dele não é física, a força dele é em velocidade. No caso, não força bruta, mas no sentido da verdadeira habilidade dele é velocidade. Então quando ele fica naquela forma mais esguia, que o braço estica, lança a lâmina, é porque ele quer ganhar do Jin-Woo na velocidade. E aí ele muda de forma, por isso que ele fica daquele jeito, ele acha que daquele jeito ele vai ganhar. E ele luta, e aquela cena de parecendo os tracejados que eles usam muito em Sword Art Online, no estúdio A1 Pictures. É o mesmo estúdio do Sal, e em Sal, principalmente na última temporada, eles usaram muito desses visuais, esses efeitos gráficos, sabe? Então é muito legal. Cara, aquela animação, os dois batendo e cruzando e batendo e saindo pelo mapa inteiro, batendo, trocando espadada, porrada. Só que aí chega um momento que o Beru ele toma um combo. Esse combo aí é um pouco diferente do mangá, do Mahou, a habilidade tem outro nome. Mas basicamente ele toma esse combo e aí quando ele toma esse combo e ele se machuca, o Beru, você percebe que ele tipo, não, agora não vai dar. E aí ele manda o exército, ele fala, não, então já que eu não ganho na força, ele até fala aí, se você, humano, vai fazer o quê? E ele manda o exército de formiga atacar. Lembrando que nós estamos falando de formigas Rank S. E tinha pelo menos milhares de formigas ali que dá pra ver. Então, mesmo que o Jin-Woo fosse muito forte, enquanto ele se rilava o Beru, porque ele tem a formiga preta, porque ele tem poder de healer, que ele comeu o healer Rank S, então o Jin-Woo ia se cansar, ia lutar com todas aquelas formigas, provavelmente ele ia dizimar elas, porque são formigas Rank S, mas cansa, né? Imagina, milhares de formigas Rank S, não, na verdade formigas Rank A. Até os caçadores dizem, são Rank A+, um A+. Então, milhares de formigas Rank A, ele ia bater, ia chegar um momento que ele ia cansar e aí o Beru ia lá e matava ele. Só que não é o que acontece. Então ele fala naquele momento famoso, erga-se. E aí saem várias sombras dele, começa a destruir e consome o exército. Inclusive, uma diferença do Mahou pro anime é que no Mahou tem uma cena engraçada com o Tusk, porque ele olha pra ele e fala assim, olha, não mata humanos. Se você ferir humanos, eu nunca mais vou te chamar. E aí o Tusk faz uma carinha de triste assim, só que aí ao mesmo tempo que ele fica tipo com essa cara de meio que, e agora o Tusk destrói tudo. Mata todas as formigas que tem na frente, chega a fazer um rombo na montanha, isso também tem no anime. Após isso então, o Beru tá sozinho e ele começa aquele senso de eu preciso sobreviver. No Mahou tem uma pequena diferença que ele fala, eu fui feito pra ser melhor, eu fui feito pra ser maior, era pra mim ser o mais forte. Então ele começa, eu preciso sobreviver, eu preciso ficar mais forte, eu fui feito pra ser um monarca. No anime eles não usaram esse nome, eles nem colocaram essa menção aos monarcas. Então não sei por que eles fizeram isso, talvez uma escolha de direção, eles podem apresentar os monarcas mais à frente. Provavelmente com o pai do Jin-Woo. Mas eles pegaram e fizeram essa pequena mudança e o Beru começa a fugir. Só que no Mahou, ele simplesmente tenta fugir, ele acerta ele chama as formigas, ele vê que as formigas são destruídas, ele vai fugir pelo céu. Então o Jin-Woo usa o toque do dominador e puxa ele para baixo e joga ele. Quando ele joga ele tenta fugir pelo chão. O Jin-Woo usa aquele novo golpe que ele liberou, que é o combo, e destrói ele, acabou, ele morre na hora, é simples. Ele pula em cima dele, faz uma série de ataques críticos, corta ele inteiro e ele morre. Simples. No anime, eles melhoraram, eles amplificaram, você sente o bicho ficando com medo. Você vê que ele vai aumentando a tensão e ele, eu não posso morrer, e agora? E a tensão aumentando, a preocupação aumentando, cara, é absurdo. A forma como eles desenvolveram isso é muito boa. E isso eu acho que ficou melhor no anime do que no Mahou. E olha que o Mahou tem até então algumas coisas que tinham sido melhor que o anime. Então, finalmente, ele destrói o Beru morre. Pá, a formiga preta vai pro saco, vai de F. Só que quando ele olha pra trás, ele lembra da caçadora Chai-Rin, que ela tava mal. E aí ele chega pra pegar ela e agora ele começa a pensar uma série de hipóteses. Se ele trocar de sombra, será que ele conseguiria levar alguém junto, porque ele nunca testou? Se ele chamasse o Kaiser, que é o dragão que ele pegou lá do Baran, será que ele conseguiria chegar? Não daria tempo. Então ele olha pra trás e o episódio termina. Cara, absurdo. Aqui agora vai entrar umas diferenças do Mahou e eu vou citar alguns spoilers, tá? Então quem não quiser ver, isso vai ser logo o comecinho, os primeiros minutinhos do próximo episódio. Mas se quem não quiser ver, fique avisado, aqui é o spoiler, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo você na próxima, tá bom? Pra quem continuou, o que ocorre? Nesse momento ele olha pra trás e ele lembra do caçador Chang Bin-Song, se eu não me engano,
que é o caçador healer. E ele manda as formigas então encontrarem, as formigas não, ele manda os seus escravos encontrarem o corpo dele. Enquanto os servos dele, as sombras, encontram o corpo, ele manda o cara desligar a câmera. Aí ele pergunta, tá, mas por que eu vou desligar a câmera? Ele fala, ou você desliga a câmera agora ou eu quebro ela. Aí o cara desliga a câmera e se pergunta, mas por que isso? Nisso, eles trazem o corpo do caçador. Se eu não me engano, quem vai até trazer o corpo provavelmente vai ser o Iris, ou o Iron, mas eu acho que vai ser o Iris. E aí então ele pega do Iris o corpo do caçador, coloca no chão e manda ele se erguer. Nesse momento os caçadores ficam em choque, olhando assustado, e o Baek já coloca a mão no ombro dele. O que você quer fazer com o meu amigo? Porque ele era muito amigo do cara, os dois eram como irmãos. E aí ele, o que você quer fazer com o meu amigo? E aí ele pega e, ué, mas era tão simples, o nível dele eu sou muito acima, já era pra mim conseguir resgatar a sombra fácil. Aí ele de novo, erga-se, e nada. Aí ele olha para caçador e ele fala, mas eu sinto muito, ele deve ter muita força de vontade para se negar a voltar como sombra, mas eu preciso salvar ela. Então ele fala de novo, só que dessa vez com um tom mais imponente, sabe? O olho dele até acende, ele, erga-se. Aí o caçador levanta e vem como sombra e aí ele cura ela. É uma cena muito bonita, provavelmente vai ser adaptada logo no próximo episódio. Logo após isso, ele cumpre uma palavra dele que ele não precisaria, seria ótimo ter um healer. Inclusive, no futuro, salvaria muita pele dele por coisas que irão acontecer. Então, ter um healer no grupo é incrível, seria ótimo. Só que, devido à honra dele, a questão do caçador ser uma boa pessoa, ele saber que o healer era uma ótima pessoa, ele foi lá para ajudar os outros e salvar vidas. Em respeito também ao Baek, ele acaba dispensando essa sombra e ele acaba morrendo e tendo finalmente seu descanso e tal, em homenagem a ele. Mas é bonito, sabe? O reencontro do Baek com o seu amigo e até os dois conversando assim, porque as sombras, eles não perdem totalmente a mente, tá? Eles são subjugados. Mais à frente na história vai mostrar, até numa conversa dele com a Chae-Rin, ele vai contar pra ele o que são as sombras, que ele fala até que ele tava feliz, ele se sentia feliz nesse lugar que ele tava, só que ele sabe que ser uma sombra não é simples. E aí ele vai falar sobre os monarcas e a Chae-Rin acorda. Mas o mais importante é, ele tem memórias, ele sabe quem ele é ainda. Então é bonito a cena dos dois se reencontrando e quando ele finalmente é liberto e com a alma dele indo embora. Cara, é muito legal. E isso vai ser abordado no próximo episódio. Eu vou fazer também uma análise, vou complementar. E talvez, além do próximo episódio, eu deva trazer um vídeo contando toda a temporada, tudo o que aconteceu e as principais diferenças. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou estar trazendo sempre conteúdos nerds pra gente, bons animes, filmes e séries. Já tem muito conteúdo legal no canal, então não deixe de aproveitar e passar lá. Tem um vídeo aqui pra você continuar assistindo se gosta desse tipo de conteúdo. Agradeço por mais um vídeo, fiquem com Deus e até mais. Valeu!